Shalom! Boa noite, meu povo! Seja bem-vindo a mais um Face a Face com Débora Balbino. E na noite de hoje eu quero deixar uma frase para você. Nunca é tarde para recomeçar. Talvez você pode dizer, eu não tenho idade mais para estudar, né? Já estou com a idade avançada, mas eu quero dizer para você, enquanto há fôlego de vida, há esperança. E nessa noite nós estamos com um convidado muito especial, estou muito feliz de ter ele aqui no Face a Face. No dia de hoje nós estamos aqui com o professor Wesley Almeida nessa noite. Seja muito bem-vindo. Vou chamar você de Wesley, tá Amém. bom? Seja muito bem-vindo, Wesley. Fica à vontade. Né? Estamos aqui nessa noite. Eu creio que vai ser um programa assim, bem diferente, né? Que nos demais aí a gente trouxe só mulheres e hoje nós trouxe um homem. E nós vamos aqui conversar, falar algo assim muito importante. Eu já quero dizer assim, já iniciar já, né, esse programa dizendo assim, que muita gente tem um preconceito acerca da teologia. E eu sei que nessa noite, nesse programa, meu filho, tu vai abrir a tua mente. Porque, olha, tenho certeza que ele não vai falar somente de teologia, mas que Deus vai falar com você o quanto é bom a gente aprender a palavra do Senhor. Então, eu quero já, desde já, né, aqui dar a oportunidade para o Wesley ficar à vontade, a gente começar esse bate-papo aí, ele vai falar acerca dos cursos, como que ele começou tudo isso, o que motivou ele. Então, quero aí deixar o Wesley se apresentar para você nesta noite, amém? Fica à vontade. Graças a paz, pessoal, muito boa noite a todos vocês, que prazer imenso, quero louvar a Deus por essa grande oportunidade. Amém. Estar aqui junto com a nossa querida missionária Débora. Muito obrigado pelo convite, que seja louvado por isso. E tratar de um tema tão relevante, tão importante, que é o estudo minucioso e exaustivo da Sagrada Escritura. Que é o mundo que eu amo, sou apaixonado, que é o mundo da teologia. Uau! E eu quero contribuir aí, ajudar aí da melhor forma aí para abençoar esse povo que está do outro lado e nos acompanhando agora. Legal, Wesley. Eu já quero começar já perguntando para você. Como você descobriu esse desejo de conhecer a Bíblia, esse amor pelo conhecimento? Como que você iniciou isso? O que foi que te motivou? O que te chamou a atenção? Que você falou assim, não, cara, eu quero ser teólogo, eu quero aprender mais da Bíblia. O que foi? Olha, foi muito curioso, muito engraçado. Quando eu tive verdadeiramente um encontro com Cristo, eu comecei a ler sozinho a Bíblia Sagrada, mas eu não consegui compreender, não consegui entender, porque uma verdade ela é claríssima. Se você não tiver um instrutor, um professor, alguém que conheça e saiba interpretar o texto, você pode ler, só que você nunca vai conseguir ter a compreensão ampla e às vezes a compreensão verdadeira do que o texto quer dizer. Porque a interpretação envolve muitas coisas. Nós, professores, costumamos falar o seguinte, que todo leitor da Bíblia, de qualquer livro que for, ele é um intérprete por natureza. Só que você interpreta com aquilo que você ouviu, com aquilo que você sabe, com aquilo que você aprendeu. Com aquilo que eu acho que está certo, que está colocando dentro daquele texto. Não é aquilo que você acha, que você pensa ou que você quer que seja. Sim. Então, por isso que era necessário ter um professor para ensinar. E o que mais me despertou vontade em estudar a Bíblia, se inscrever num seminário teológico, foi o seguinte. Eu participava de vários cultos. Sim. E dentro de mim sempre tinha uma curiosidade, uma dúvida. Era uma desconfiança sadia. Eu me perguntava, será que o que esse pastor está pregando realmente está na Bíblia? Está certo isso daí? É uma desconfiança sadia, porque eu também não tenho que aceitar tudo. Que tem muita coisa que vem do público que infelizmente não é palavra de Deus. Né? E isso me despertou essa curiosidade, de querer realmente aprender, de conhecer a Escritura. Já tinha lido a Bíblia inteirinha, mas não tinha entendido claramente, né? E aí foi quando um amigo me fez um convite para poder estar me inscrevendo num seminário teológico. Que aí foi quando eu conheci a teologia por intermédio de um professor que é professor nosso, que é o professor Diego Silva. E aí foi como começou a minha jornada, né? Comecei a caminhar no mundo da teologia. Uma coisa que você falou aí, que realmente acho que é um ponto, vamos dizer, X na vida de muita gente. Ler a Bíblia e não entender. E a gente sabe assim, eu falo assim como pastora, né? A gente vê muito assim, muitas vezes as pessoas falam, ai, pastor, eu leio a Bíblia e não entendo nada. E pelo fato das pessoas não entenderem nada, elas desistem. E a gente sabe que hoje em dia, que nem você falou, né? A curiosidade te levou, né? Sim. A querer conhecer mais. Exato. E a gente sabe que hoje em dia, o povo não tem muita curiosidade. Aquilo que sai de lá, eu me alimento. Acabou. Não tá tudo pode certo. Tá certo, se é heresia ou não, o povo tá dando não é? hora. Tô comendo. É lamentável. Mas assim, dentro de tudo isso daí, a gente sabe que nem eu até comentei, a gente vai comentando,
a questão das pessoas, o preconceito que as pessoas têm sobre a teologia. Muito grande. Eu vou dizer logo aqui algo assim que há muito tempo atrás, hoje não, gente, pelo amor de Deus, hoje é diferente. Mas há muito tempo atrás, eu me lembro como se fosse hoje. A minha tia, Marta, ela vai estar assistindo aí, ela vai ouvir e falar, meu Deus, ela falou meu nome. Mas a minha tia Marta, quando ela era do ministério que a gente nasceu, Brasil para Cristo, eu me lembro que na época minha tia saiu do ministério e começou a fazer teologia no ministério que ela foi, o próximo ministério que ela foi frequentar. E eu me lembro que quando ela começou, muita gente falava assim, agora a Marta vai morrer espiritualmente. Vai acabar com ela. Vai acabar. Se tornar um iceberg espiritual. Aquela unção que ela tinha não vai ter mais. Só que a gente viu que ela aprendeu teologia, lógico, ela fez o curso, e a gente via a diferença, até na forma de pensar, na forma de falar. Exato. Então, o que eu queria saber? As pessoas, quando elas começam a fazer teologia, esse preconceito que as pessoas têm, que teologia mata, a pessoa vai morrer espiritualmente. Explica pra mim, dentro desse universo aí. Show de bola. Essa pergunta ela é magnífica e fantástica. E muitas pessoas realmente, até os dias de hoje, ainda tem meio esse medo, esse preconceito. Por quê? Muito. Porque nós fomos bombardeados lá atrás. Hoje, graças a Deus, está muito mais tranquilo. As igrejas abriram muito mais o leque para isso. Tem algumas denominações ainda que são meio contra, que é barrar, né? Não precisa, o Espírito Santo revela tudo, ele mostra tudo. Não que o Espírito Santo não mostre, não revela, mas é necessário sim ter estudo minucioso, professores, doutores, para poder ensinar. Está na Bíblia, Deus separou um para mestre, outro para doutores. Se tem esses dons, é para ser usado na igreja. Então, por conta de lá atrás ter sido bombardeado, que teologia era do diabo, era do capeta, nós ouvíamos isso. Muito, gente, meu Deus. É uma ignorância tão grande, porque a palavra teologia vem da raiz grega, né? Tel significa Deus. E logia, ensino ou estudo, doutrina. Verdade. Então, é o estudo e o ensino de Deus. Então, quando você fala que teologia do diabo, você fala que Deus é do diabo. Deus é do diabo. Como assim, ignorância gente? Pura. Então, o que acontece é o seguinte, na verdade, quando você começa a estudar mais a fundo a Bíblia Sagrada, você se torna um seminarista, ela vai apagar o fogo estranho. Não vai apagar o cristão fervoroso. Não vai morrer. Porque nós estamos falando no meio pentecostal, aquele cristão fervoroso, que ora e levanta a mão. A teologia não vai mudar isso no cristão verdadeiro, não vai. Ela vai apagar o fogo estranho. Você não vai mais levantar a mão para dar glória, grito. Não, você não vai mais aceitar tudo. Você vai acabar criando naturalmente um senso crítico, mas um senso crítico bom. Eu costumo falar o seguinte para os meus alunos. Depois que você se torna um seminarista, um estudante da palavra de Deus, um teólogo ou uma teóloga, quando você participa de um culto, você leva 2/6. Você tem que ter essa humildade também. Verdade. Deus não usa só quem estuda. Eu não vou ser hipócrita e ignorante e falar uma mentira dessa. Verdade. Deus tem exemplos claríssimos na Bíblia. Deus usava profeta que tinha muito acesso a estudo, a cultura, que nem Isaías, que foi criado na corte do rei. Mas na mesma época usava Amós, que era um camponês da roça, e profetizava. Deus. Então Deus ele usa conforme a sua capacitação. Claro que quem mais buscar, quem mais se preparar, vai muito mais longe. Eu costumo dar um exemplo simples para os meus alunos também. Vamos supor que nós dois somos contratados para cavar um poço, né? Cavar um poço ali para tirar água daquele poço. Sim. Você vem com a retroescavadeira, eu vou com uma colher de pedreiro. Quem vai chegar mais fundo mais rápido e beber água limpa mais rápido? Primeiro, quem que vai? Quem está mais preparado, você vai muito mais longe. Então o que acontece é o seguinte, quando você acaba se tornando um seminarista, um estudante da palavra de Deus, quando você vai para o culto, você vai com 2/6. Aquilo que você vê que está dentro da escritura, que está certinho, que não tem heresia, não tem distorção, você pega e leva para sua vida, para sua casa. O que você vê que está totalmente fora, não tem interpretação nenhuma, é tudo dedução do pregador, da pregadora, imposição ao texto, até heresia que nós vamos ver, você descarta aquilo, você não leva aquilo para sua casa. Mas a teologia, ela não deixa você frio, ela apaga o fogo estranho, você não vai engolir mais qualquer tipo de fala que vem do púlpito. Isso que vai acontecer na vida daquela pessoa que se estuda realmente a palavra de Deus. É automático isso aí, né? Porque a gente, por exemplo, eu falo isso porque a gente começou a fazer e a gente vê que quando alguém ministra, é automático a gente já pensa, nossa, mas isso não tem nada a ver. Exato, é natural. Bíblia. Nossa, meu Deus. Aí você fica tipo, poxa, de onde que ele tirou isso? Onde que ele inventou isso? Porque não está no texto. É muita alegoria, assim, meu Deus. A gente já, né? Mas a gente entende também que muitas das vezes o pregador faz isso daí para poder, vamos dizer assim, ter um aplauso maior, um ibope maior. Eu queria comentar sobre essa sua fala. Eu posso comentar sobre isso? Pode, fica à vontade. Eu gosto muito de lecionar teologia, sou professor de teologia, mas uma das matérias que eu mais gosto de lecionar para meus alunos é hermenêutica, homilética e exegese. Esses são termos técnicos
que envolve o ensino de postura de púlpito, interpretação de texto e pregação. E eu costumo falar o seguinte para os meus alunos, e essa é uma grande verdade. Dentro do meio pentecostal, pentecostalizado, foi embutido na cabeça dos pregadores e das pregadoras o seguinte: a sua pregação, o nível de aceitação dela é medida pelo nível de barulho que vem da igreja. Ou seja, se o povo está dando glória, está dando aleluia, está explodindo, quer dizer que está gostando da mensagem. Agora, se for aquele sermão que está todo mundo refletindo, opa, alguma coisa está errada. Então, quando o menino ou menina pregadora se torna um pregador no meio pentecostal, ele já tem essa ideia na cabeça. Essa mentalidade que tem que ter barulho. Isso é ridículo. Por quê? Porque eu não posso medir o teor da pregação, do que Deus está falando através da pregação, através do barulho. Isso é uma ignorância. Sim. Isso é um absurdo. Exemplo, esse tipo de pregação que os pregadores pregam hoje no meio pentecostal, que é correndo, agitado, queridos e amados irmãos, porque nesta noite... Esse tipo de pregação é novo. Sim. Jesus não pregava assim, os apóstolos não pregavam assim. Os grandes pregadores na história da igreja não pregavam assim. Esse tipo de pregação surgiu no Brasil nos anos 80, com o Gilmar Santos, aquele veterano da Assembleia que tem o cabelinho da balançada. Sim. E esse tipo de pregação se tornou monopólio no meio cristão pentecostal com o Marco Feliciano. Exatamente. Aí toda criança vê as pessoas pregando assim, jovem pregador, já vai... quer pregar assim. E isso é um absurdo, porque fica nessa ideia de tirar barulho da igreja. Então ele está mais preocupado com o barulho que vai vir da igreja do que expor o sermão que vai transformar a vida da pessoa. E isso daí é muito importante também, porque assim, a gente, né, vamos dizer, a gente que está envolvido nisso aí, muitas das vezes, a pessoa, quando ela grita muito, né, que eles acham que é um pentecoste, né, muitas das vezes, quando tem alguém que chegou ali, ela veio cultuar junto com a gente, está sentada ali, ela não tem esse costume de ouvir essa barulhada. Automaticamente a pessoa vai falar lá, eu não volto mais, porque é muito barulho. E não entende nada. E sem falar que, na verdade, a pessoa entra vazia e sai vazia. Porque não vai entender. Porque é muito barulheira e a pessoa não entende aquilo que está ministrado. Uma coisa também que eu gostaria de falar com você aqui, pelo menos eu acho muito importante isso. Gente, o que é aquilo quando um pregador lê um texto e ele decorre outro texto e vai para outro texto e vem para outro texto e no fim ele não prega nada e a gente fica tudo tipo, poxa meu, o que foi que ele pregou? Eu não entendi, porque ele foi lá em Gênesis, foi para Apocalipse, veio para Mateus, saiu de Mateus, foi para Lucas, saiu de Lucas, foi para Abacuque e eu não estou entendendo nada. E aí a pessoa sai tipo... O que ele quis falar essa noite para nós que não estamos entendendo nada. Então eu queria que você tocasse nesse assunto aí. Acho que é muito legal nessa parte aí. Isso daí é muito interessante, muito curioso. Eu costumo falar que esse é o tipo de sermão salada mista, né? Nossa, bota salada nisso. Realmente acontece da forma que você falou, pastora. O abençoado, a abençoada lê um texto, não explica o texto, não interpreta o texto e não aplica o texto na igreja. Sim. Aí o que acontece? Faz viagens transcendentais, vai para tudo quanto é lado, mas não tem um foco, não tem um tiro certo. Atira para tudo quanto é lado. Sim. E aí gera isso no membro que está ali cultuando, né? O que Deus quis falar essa noite? Ele leu um texto falando sobre perdoar o próximo, falou de dízimo no meio, falou de inferno, falou de salvação, ele falou de casamento, ele falou de filho. De tudo. Você não entende, não tem uma direção. Não foi objetivo. Não foi objetivo. Eu costumo falar o seguinte, que pregação só é pregação se você interpretar o texto. Você estudou ele na sua casa, você se preparou, Sim. Você dominou o texto e o contexto. Pregação só é pregação se você explicar o texto para a igreja, que você já se preparou em casa. E pregação só é pregação se você aplicar o texto na igreja. Se você não cumprir esses 3 pilares, entender o texto, exegese bíblica, explicar o texto, hermenêutica, aplicar o texto, homilética. Se você não cumprir esses 3 requisitos, você fez tudo à noite no púlpito, só não pregou o evangelho. Exatamente. Se você conseguir trazer tudo isso para a igreja à noite, você vai começar falando daquilo que você leu e você vai terminar falando e a pessoa que nunca participou de um culto, Nossa. Ela vai sair lá de dentro falando assim, eu entendi o que esse rapaz quis falar hoje, ele quis falar sobre que Deus me ama, ele explicou. Não vai cair nesse problema aí do sermão salada mista. Porque é complicado isso daí. É triste demais. Agora, uma coisa que eu queria saber. Por exemplo, eu não entendo a Bíblia. Tenho dificuldade de entender a Bíblia e tal. E, de repente, eu vejo você ministrar. E aí eu falo, nossa, cara, eu quero ser igual ele, eu quero ministrar igual ele. Fala pra mim por onde que eu tenho que começar. Porque quantos anos você estudou para, vamos dizer assim,
Porque assim, a gente estuda, mas a gente nunca tá, vamos dizer, sei tudo, mano, sei tudo, eu sei tudo. Nunca sabe saber. Nunca, não é verdade? Acho que Jamais. todos os dias a gente tá... Sempre tem algo para aprender. aprendendo. A palavra de Deus é... Aí vamos supor, alguém que tá aí nos vendo na noite de hoje e fala assim, nossa, eu quero ter a sabedoria que nem aquele cara ali, que nem ele tá falando. Explica aí por onde que eu devo começar. Eu comecei no mundo do seminário teológico tem um pouco mais de 10 anos. E eu nunca parei de estudar. Quando eu tive aquele primeiro encontro com o seminário lá atrás, há mais de 10 anos atrás, eu me formei no básico em teologia, me formei no médio em teologia, e eu vi que era o que eu me encontrei naquilo, Sim. melhorou minhas pregações, eu já pregava na época. Melhorou demais, tudo melhorou, né? E também o meu amor pela palavra de Deus só cresceu mais e mais. Então, esse negócio de estudar a Bíblia te afasta de Deus, mentira, te aproxima muito mais de Deus. Verdade. Se tem uma frase errada que os cristãos falam, porque eles não fazem por merecer essa frase, é aquela frase, eu amo Deus. Eu amo Deus. Tá bom, você ama mesmo a Deus? Amo. Você procura conhecer esse Deus que você ama, do jeito que você professa, com tanto vigor que você ama Ele? Aí pegou. Procuro. Como? Orando, indo na igreja. Beleza, é papel, orar e estar em comunhão com os irmãos. Mas para você conhecer a Deus e o seu ser, os seus propósitos, a vontade, é através do livro sagrado. Da palavra. É onde Ele escolheu se revelar aquilo que Ele quis nos revelar para nós. Sim. Então, depois que eu terminei o básico, eu terminei o médio, cresceu mais ainda a vontade, aí lá em Itapira não tinha, o bacharel tudo eu vim buscar aqui na cidade de Mogi Guaçu. Comecei a estudar aqui, fui estudando, e entre esse estudo do bacharel em teologia, me abriu oportunidade, eu fiz um pouco de hebraico, fiz especializações em outras áreas, e continuei estudando, e quando eu me formei, eu recebi a oportunidade, pelo mesmo seminário que eu me formei, de dar aula, de ser professor, e foi quando eu ingressei no mundo aí de professor, e até então estamos aí dando aula, pregando, ministrando, e o trabalho na internet. Então, o conselho que eu dou para quem quer entrar por este caminho, que é um caminho louvável, sim, com certeza. Isso envolve totalmente o ministério. E o apóstolo diz que quem deseja o episcopado, boa obra deseja. Primeira coisa, se inscreva num seminário teológico. Caso, agora eu quero fazer meu merchan, caso você não tenha um seminário teológico perto de você, eu tinha um projeto que eu até vim conversando com vocês, tem uma galera que está me acompanhando aqui na internet, eu tinha um projeto na internet que era a Bíblia Descomplicada, que são videoaulas que eu gravei. Eu gravei mais de 80 aulas da Bíblia. Uau! Na lousa, explicando capítulo por capítulo da Bíblia. Desde o primeiro capítulo de Gênesis até o capítulo 21 de Apocalipse. Explicando aquelas partes difíceis da Bíblia. É um panorama, olhando de cima ali, explicando as partes mais difíceis. E gravei 24 matérias de teologia. Juntando tudo, dá quase 200 aulas. E eu trabalhava com isso, vendendo pela internet. Deus nos deu uma grade grande de alunos. Deus nos abençoou muito nesse projeto. Esse projeto... eu fui convidado através de uma aluna que estudou comigo, a Jéssica, né? Sim. Ela é a fundadora desse projeto, né? E nós fizemos esse projeto e estamos há 2 anos com esse projeto na internet, que quem me procurar na internet vai achar que é o professor Wesley Almeida, TikTok, Instagram, Kawaii. Deus me surpreendeu muito nessa área. Quando eu vim para essa área, assim, deu um boom nos vídeos que eu, tipo assim, eu nunca imaginei que ia chegar onde que chega. De ter tanta visualização, ter tantas pessoas, tipo assim, algo que para mim era simples, interpretar a Bíblia, para muitas pessoas não era tão simples, eles gostavam muito da interpretação. Que aí fez muito sucesso, para a glória de Deus, juntando todas as visualizações dessas redes sociais, nós já passamos de 50 milhões de visualizações, um negócio que eu nunca imaginei na minha vida. Vídeo chegando para tudo quanto é lugar do mundo, aluno para tudo quanto é lugar do mundo. Então, louvado seja Deus por isso, é tudo para a glória de Deus. E nesse projeto do curso, muitas pessoas queriam estudar, mas aí tinha aquela indagação, tinha aquela barreira. Não tenho condições financeiras. E olha que eu não colocava o preço do curso lá embaixo para todo mundo conseguir estudar. Fomos orar a Deus, conversei com a Jéssica, que trabalha comigo, e nós tomamos uma decisão. Então tá bom. Para não ter mais esse impasse, esse problema, não tenho dinheiro, nós vai liberar de graça para todo mundo. Uau! Nós vai dar o curso de graça, mais de 80 aulas da Bíblia, mais de 80 aulas de teologia, gratuitamente pelo YouTube. E nós começamos esse projeto semana passada. Estou falando aqui em primeira mão. Então, se você procurar o meu canal do YouTube aí, Professor Wesley Almeida, já está começando a ser liberado aulas da Bíblia Sagrada lá. Não vai ser motivo do povo falar que não dá para fazer. Agora, se falar que não tem condição financeira, é mentira, porque agora é de graça. Se falar que não tem tempo, vou falar também que é mentira, porque as aulas eu reduzi ela em 15 minutos para você conseguir assistir no ponto de ônibus, fazendo arroz na sua casa, você liga na televisão lá, assiste no YouTube, no celular, pela televisão, do jeito que você quiser. Então, vai ser liberado no meu canal no YouTube aulas de Bíblia e Teologia. Se a pessoa acompanhar lá no meu canal no YouTube e ela assistir as 24 matérias, ela vai sair formada no médio em Teologia. Nossa. Então você está sem dinheiro para fazer um seminário teológico na sua cidade, vai no meu canal que você vai aprender Bíblia de graça. Pelo amor de Deus. Não tem mais desculpa para você, só precisa você comprar um caderno agora,
e sentar para estudar. Vamos embora. Professor Wesley Almeida vai liberar a aula da Bíblia e de teologia gratuitamente para a glória do nome de Jesus, porque eu sei também, como eu fui um seminarista pobre, eu continuo pobre financeiramente, eu sei como que é caro pagar faculdade, comprar livro, transporte, eu sei quanto que é caro. Seminarista tem que ter livro. Sim. Então eu sei como que é isso, então vamos dar de porque, na verdade, graça, assim, quem começa a fazer teologia, automaticamente quer fazer mais outros cursos. Não para. Quer ir buscar, né? Não para. Porque a gente vê lá, eu vejo pelo nosso professor lá, né? Ele falou que ele fez vários cursos, leu a Bíblia não sei quantas vezes. Então, assim, é coisa de você ficar admirado. Falando, meu Deus. E ele fala assim, não pode parar. A gente tem que continuar fazendo curso, buscar conhecimento, que é muito importante. É o que eu penso. Eu acho que a gente que serve a Deus, a gente tem que ter um pouco mente aberta, né? Porque falo que se na época do meu avô tivesse todas essa oportunidade, tadinho do meu avô, estaria bem, né? Porque o povo, infelizmente, essa é a real. O povo de mais antigo, vamos dizer assim, né? Que depois nasce os netos, vem os filhos, vem aqueles, né? Vai vindo a geração. Então, como nós já até tocamos nesse assunto aqui hoje, geralmente as pessoas têm aquele conceito, porque o meu pai não estudou, meu avô não estudou, eu também não preciso estudar. Deus vai me revelar a palavra e eu vou ministrar a palavra revelada, né? Que nem tanto nós aprendemos que não existe palavra revelada, né? Exato. Então, assim... Já está revelado. Já não é? Então, o povo tem muito desse conceito que, tipo, eu não vou aprender porque não tem necessidade, eu leio a Bíblia lá e o Senhor vai me dar a revelação e glória a Deus e aleluia e tá tudo certo. Que até nós brincamos naquele curso que você deu lá, que eu falei assim, gente, eu também achava que a palavra era revelada, mas não é revelada para mim não, para mim é iluminação, gente. Então, foi algo assim que, né, vamos dizer, revelador para nós ali naquele dia daquele curso lá, que a gente saiu de lá, tipo... Meu Deus, quanta baboseira nós fala errado. É triste. Então a gente vê assim que tem que ter a necessidade, o povo tem que ter a necessidade de aprender a palavra do Senhor. Exato. Né? Correr atrás e aprender. Só que, voltando lá, o meu avô, na época dele, ele era analfabeto, né? E pelo fato do meu avô ser analfabeto, então minha avó que lia pro meu avô ia lá no quarto, orava e Deus dava lá para ele. Só que muitas das vezes, eu vou dizer, eu também achava que tinha que ser desse jeito até um tempo atrás. Assim, né? Porque eu aprendi desse jeito. Então, acho que é bom a gente fazer essa questão, debater essa questão aqui, porque tem muita gente que acha que porque meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, eu tenho que continuar assim. Não preciso estudar, não tem necessidade de estudar. Então, eu queria que você, tipo, entrasse nessa questão para abordar aí, porque é que nem a gente falou no começo. A teologia é necessário, né? E as pessoas muitas vezes, que nem o Milton, quando eu falei assim, Milton, se eu falar lá que os pastores são os piores, são os pivô do povo não estudar, ele falou para mim, pelo amor de Deus, não fala isso. Mas, gente, na real, é verdade. Muitos pastores proíbem os seus membros de irem estudar, fazer um curso de teologia, ou porque ele tem medo do membro ficar mais inteligente do que ele, ou alguma coisa semelhante, mas eles não deixam. Eles, vão dizer assim, curte na cabeça do membro que teologia é pecado e não é necessário. Eu queria muito que você abordasse essa questão aí, vamos quebrar esse tabu, já que nós estamos aqui, vamos arrebentar com tudo. Eu vou pegar a primeira parte aí sobre a necessidade que hoje não estuda quem não quer. Né? Sim. Tem bons conteúdos de Bíblia no YouTube, na internet. Verdade. Falei aqui das aulas que eu vou disponibilizar. Você já acabou de liberar aí. Então hoje só não estuda quem não quer. Sobre a necessidade de se estudar, aquele ponto que eu abordei na outra fala passada. Eu posso dar exemplos bíblicos, que você vê que Deus trabalha conforme a limitação do homem e da mulher. Vamos para a Bíblia. Quem foi o maior homem que contribuiu escrituristicamente no Velho Testamento? Quem escreveu mais no Velho Testamento? Quem contribuiu mais escrevendo? Moisés. Com os 5 primeiros livros, que é chamado de Pentateuco. Sim. E possivelmente também ele escreveu o livro de Jó. Então seria 6 livros. Quem foi Moisés até os 40 anos de idade? Um príncipe do Egito. Meu Deus. Era como se ele fosse ali, o filho do presidente dos Estados Unidos da América. Ele tinha recurso, ele estava no país mais desenvolvido da sua época, na maior potência. Ele foi até os 40 anos de idade. Eu não tenho 40 anos de idade ainda. Ele ficou mais velho do que eu lá dentro do Egito. Então ele conhecia cultura, conhecia letras, conhecia tudo. Ele era um príncipe do Egito. Sim. E depois passou 40 anos lá na terra do seu sogro, conhecendo um pouco do Deus hebreu. Então com 80 anos ele volta preparadíssimo e capacitado para fazer aquela obra que Deus o chamou. Verdade. Que ele estava preparado. Novo Testamento, quem foi o homem que mais contribuiu escrituristicamente? Apóstolo Paulo.
com 13 cartas que chegou para nós e possivelmente uma carta de aos Coríntios que se perdeu, mas 13 cartas que chegou para nós. E alguns dizem que Hebreus é dele, mas enfim, 13 cartas chegou para nós. Vamos lá. Quem que foi o apóstolo Paulo? Ele mesmo diz nas suas cartas. Ele era da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, judeu de judeu, levado para estudar em Jerusalém, possivelmente, como mandava a tradição judaica, com 3 a 5 anos de idade, ele foi levado para Jerusalém para estudar. Aos pés dos escribas, ele disse que estudou aos pés de Gamaliel. Aos pés era literalmente, era um rabino sentado, lendo e estudando a Torá, e as crianças em volta. E estudando. E Gamaliel era neto de Hiliel, ou bisneto de Hiliel, um dos maiores estudiosos judaicos que já existiu ali entre o povo hebreu. Então, ele mesmo diz que entre os da idade dele, da época dele, ele se sobressaía. Ele era muito capacitado, ele estudou muito, ele conhecia demais. Aí Jesus vai e busca este homem para fazer uma obra extraordinária. Apóstolo Paulo, ele foi o maior teólogo da igreja, homem, foi o maior implantador de igreja, o maior pastor e o maior missionário que o mundo já viu. Verdade. Naquele contexto, o que aquele homem fez? Ele chegava numa cidade com 1 ano, a cidade inteira tinha ouvido falar do evangelho. Hoje com rádio, televisão, TikTok, Instagram, tudo, mas não consegue pregar para a cidade inteira. Verdade mesmo. Você tá entendendo? Então, quanto mais você se prepara, muito mais além você vai. Verdade. Porque você está mais capacitado. Deus, ele usa conforme as limitações, sim, senhor. Ele faz isso. O próprio Jesus Cristo, segundo a cultura judaica, isso daqui é um escândalo para muitos, ele teve que estudar. O texto de Lucas diz que o menino crescia em estatura e conhecimento e graça. Sim, verdade. Então Jesus, como ele era 100% homem também, ele teve que estudar, era regra para o judaísmo. E ele precisava estudar sendo o próprio Deus? Não, mas ele estudou, tudo leva a entender que ele também estudou. Então, é necessário sim estudar. Eu dou um exemplo clássico, para quebrar essa ideia aí de que só o Espírito Santo revela e ponto final. Tá bom. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Um eunuco etíope era ali da região da África, ele estava voltando para a casa dele de Jerusalém, tudo leva a entender que ele acreditava no Deus hebreu, ele era chamado, então o nome que se dava para essas pessoas era prosélito, era uma pessoa que não era judeu, mas queria o Deus de Israel, ele era prosélito. Ele estava lendo a profecia de Isaías, capítulo 53. Aí o Espírito Santo pega Filipe, que não é o apóstolo, é um dos 7 diáconos, pega Filipe e fala assim, encosta na carruagem. Filipe encostou e perguntou para ele, você entende que você lê? Aí o que ele falou? Como eu entenderei se não há quem me explique? Opa, peraí. Por que o Espírito Santo não revelou para ele? O Espírito Santo falou para Filipe, vai lá e ensina ele. Então, peraí, galera. Deus constituiu homens e mulheres, doutores da palavra, para poder ensinar. Aí Filipe sobe na carruagem, ensina para ele, explica o texto, aplica o texto e no final termina como? O que me falta para ser batizado? Aí ele olha para Filipe e fala o seguinte, você crê em Jesus? Vamos ali, batizou, acabou. Então, se o Espírito Santo revela tudo, para que usar Filipe para falar com o não haveria necessidade. Não era mais fácil o Espírito Santo falar para ele naturalmente? Não, pessoal, porque Deus constituiu doutores e mestres para ensinar a sua palavra. É simples assim. Acho que eu respondi só primeiro. Qual que é a segunda? Eu falei tanto que eu esqueci da segunda. Não, já incluiu toda aí. Nossa. Foi as duas uma vez? Então foi as duas uma vez. Pelo amor de Deus! A gente fica até chocado. Meu Deus, meu pai. Glória a Deus. Isso, Jesus. Gente, nós vamos fazer um comercial rapidinho pra gente tomar uma água e a gente já volta já. Já. Big Dog do Toninho, 25 anos servindo a sua família com muito amor e carinho. Endereço: Avenida Dom Pedro I, 34, Vila Paraíso, Mogi Guaçu. Telefone: 19 3891 5314 ou 99700 0230.
Uau, legal. Voltamos, meu povo. Gente, vamos continuar aqui com esse bate-papo com o Wesley aqui, que tá bom demais. Sabe o que eu queria perguntar para você também, Wesley? Acerca desse trabalho que você está fazendo na internet. A gente sabe que você faz curso, você faz uns vídeos lá bem legal. Eu queria, na verdade, saber assim, como que foi esse negócio aí? Você deu um estralo, acordou de manhã e falou assim, cara, eu vou começar a fazer uns vídeos na internet, eu tô com vontade. Como que foi esse negócio? Como que surgiu? Foi muito legal. Foi assim, eu comecei há bastante tempo atrás, eu produzi alguns vídeos pequenos, só no Facebook, eu nem tinha Instagram. Só que a minha didática ali naqueles vídeos era muito travada. Uau. Eu era muito travadão ainda, tipo assim, porque era na época que eu ainda era pregador pentecostal, Gideões missionário da última hora. Que eu não vou reclamar que Deus Corporação do Marcos Feliciano. Isso. Deus realizou muitos sonhos meus. Na época que eu era bem mesmo assembleiano, nada contra a Assembleia de Deus, gente, pelo amor de Deus. Eu preguei no Gideões e tudo, vocês viram o vídeo lá, tudo, enfim. Então eu era muito travadão para passar as informações e ninguém entendia, ficava um negócio chato, ficava um negócio pesado. E aí quando eu conheci a escola de pregadores com o pastor Daniel Cruz, me soltou muito a didática, né? Eu fui perceber que eu tinha essa aptidão para poder dar aula, para ensinar, potencial, para conseguir trazer coisas difíceis do mundo acadêmico de forma simples, para a galera entender. E aí foi quando a irmã Jéssica, que trabalha comigo na internet, ela falou assim, vamos fazer isso na internet, mas você tem que dar uma reformulada. Tem que dar uma mudada, porque tipo assim, tem que ficar mais tranquilão, mais natural, Aí foi quando eu fui começando a mudar aos poucos. Tanto que eu vejo o vídeo meu antigo hoje, eu falo, gente, nem consigo ver. De tão travado que eu ficava. Aí eu comecei a fazer essa didática mais espontânea, mais normal, mais brincalhona. E aí deu muito certo. Porque eu vejo os seus vídeos lá, você é bem divertido nos vídeos. Hoje é bem mais Você posta uns negocinhos lá, faz uma cena, até brinco com o Milton e falo assim, meu Deus, olha o irmão. O irmão tá todo despojado no negócio. É mais fácil pra atingir o povo. Sim, eu acho que quebra aquele tabu. Mais fácil. Quebra aquele tabu de, nossa, olha o jeitão dele. Não. É um negócio que tem que ser mais natural, né? Não adianta, tipo, eu estar aqui agora e de repente. Isso acontece muito nas pregações. Você tá conversando com a pessoa tá normal. Aí a pessoa toma o microfone, parece que apertou um botão, morfou. Queridos e amados irmãos, muda, né? Transforma. Fica um negócio chato, não fica um negócio natural. Verdade. Então, ser natural, ser espontâneo, ser você mesmo. Vai gravar, grava do seu jeito. Vai pregar, prega do seu jeito. Legal. Aí eu comecei por esse caminho e deu muito certo. Assim, eu nessa área da internet, eu tomei um susto quando eu fui pra esse lado, fui bem mais natural. Sim. Eu lembro que eu fiz um vídeo simples. Foi aí que começou a história da internet, esse boom que deu, que explodiu nas mídias sociais. Um irmão da Assembleia de Deus me parou na rua e ele falou assim, irmão, você faz uns vídeos lá explicando algumas coisas, eu queria que você explicasse um texto. Explica pra mim, em vídeo, isso vai ajudar a igreja. Aquele texto que os cristãos usam quando o culto tá vazio, onde tiver 2 ou 3, ali estarei. Esse texto é pra culto vazio? Aí eu falei, não é, irmão, não tem nada a ver pra culto vazio, esse texto tem nada a ver pra culto vazio. Então explica, faz no vídeo. Aí eu fui, gravei esse vídeo, eu já tinha alunos, eu tava gravando aula na lousa, eu vou gravar na lousa, eu nunca tinha feito isso. Você gravava parado, com a Bíblia aberta, bem travadão, bem secão. Aí eu fiz o vídeo na lousa, explicando certinho, não, isso daqui não é pra culto vazio, isso daqui tá trabalhando disciplina. Porque, na verdade, né, cortando você, na verdade, a gente sempre ouviu isso. Até hoje e essa frase aí, né? Mateus 18, onde não tiver tem nada, 2 ou 3 não reunidos meu nome, ali eu estarei. Sabe por que não faz sentido? Quer dizer que Jesus só tá onde tem 2 ou 3, quando eu tô sozinho ele não tá? Aí que tá o negócio. Ele tá em mim, ele habita em mim, Gálatas 2:20, ele vive em mim. Então ele só tá onde tem 2 ou 3, quando eu tô sozinho ele não tá. Não faz sentido. Eu vou pegar muito esse texto. É texto recortado, falta de interpretação. Esse texto está falando sobre disciplinar alguém. Jesus está citando o Pentateuco, lá Moisés. Nada a ver. Claro que quando tem 2 ou 3 ele está também. Sim. Mas esse texto não é para isso. Não é para isso. Não é para isso. Né? E aí eu expliquei esse vídeo lá na lousa, coloquei no Facebook. E aí eu tinha baixado aquela plataforma lá, o TikTok. Aí eu joguei o vídeo lá sem pretensão nenhuma. Só joguei o vídeo lá. Nossa. E deixei, sem pretensão nenhuma. Aí de repente começou a chegar um monte de mensaginha lá, comentário. Eu entrei lá, tinha 5.000 visualizações. Falei, uau, bastante visualização, né? E aí eu ganhei uns 50 seguidores. Aí de repente passou umas 2 horinhas, eu olhei lá, 20.000 visualizações. Falei, ô louco! Aí ganhei mais 1.000 seguidores. Aí passou tipo 12 horas, tava com 300.000 visualizações. Falei, que é isso? Meu Deus! Pra resumir, o vídeo bateu 3.600.000 visualizações. Falei, gente, o que é isso? 3 milhões de visualizações, é muita coisa. Aí explodiu, aí todo vídeo que eu postava... Aí você conseguiu entender que tem muita gente que não sabia disso? Não sabia, um absurdo, era algo muito simples. Para quem estuda, sim, muito simples, mas o povo não sabia. Não aí eu comecei a produzir, e aí foi só crescendo, explodindo, aí virou o professor Wesley Almeida aí do TikTok, do Kawaii, do Instagram,
E estamos aí abençoando o povo que legal, muito top. E é algo que eu amo fazer, né? Eu faço por amor mesmo. O pessoal que me acompanha, vocês que me conhecem, sabem que eu amo isso, ensinar isso, porque eu sei o quanto isso é necessário. O que eu posso receber de melhor é um irmão, como eu recebo o irmão ou a irmã, falando, nossa, irmão, obrigado. Eu vi sua aula lá, consegui entender, agora eu estou conseguindo compreender. Isso não tem preço. Não tem preço. Paga. Gente do mundo inteiro, às vezes eu recebo mensagem de Portugal, da África, que eu falei que nós temos alunos lá. Foi mesmo, nós demos bolsas para africanos lá, 10 alunos lá. Estados Unidos, Suíça, o pessoal acompanhando. Itália, França, é um negócio absurdo. O poder da internet é algo espantoso, assim, que me assusta. E é algo assim que a gente vai vendo assim, né, diante de tudo isso, você vê que tem muita gente que não tem conhecimento. É coisas que a gente ouve na infância, ouve na adolescência, né, vamos dizer, até na velhice como eu, gente, Glória, só que não. Então, e aí a gente ouve isso daí, a gente acha que é isso aí, que nem eu falei pra você. Eu nunca imaginava, porque, nossa, desde quando que eu ouço isso, onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei, e a gente acha que é isso mesmo, que é culto, nada a ver com que é presença. Eu já, nossa, falar, né, já fiz esse mico. Não, acho que todos nós já passamos por isso. Passei por esse já mico, falamos daí, já. Né, poxa vida, não, Jesus está aqui. Tem pouca gente, mas Jesus está aqui, entendeu? Então, assim, a gente muitas vezes não tem noção, né, daquilo que a palavra está querendo dizer. Exato. E aí eu acredito que nesses vídeos que você faz, muita gente olha e fala, poxa, nossa, eu já falei isso. Nossa, eu já fiz desse jeito. Então é tipo, né, que nem na aula que a gente teve com ele no seminário, né? Seminário. Que a gente teve, a gente saiu assim, praticamente assim, meu, quanta coisa não faz de errado. Um olhava para o outro e falava assim, nossa, mas eu já falei isso. Nossa, eu ouço isso desde criança. Então, assim, são coisas assim que a gente vê que a gente precisa realmente estudar mais, procurar conhecer mais a Sagrada Escritura, né? Porque muitas vezes a gente acha que é aquilo que a gente lê, a gente vai interpretar, a gente vai falar e as coisas não funcionam assim, na verdade. Eu gostaria de fazer um comentário em cima dessa sua fala, só para concordar. Sim. Quando você estuda a Bíblia, você aprende a interpretar a Escritura, porque tem regras de interpretação à Bíblia. Sim. Por isso que as pessoas às vezes não conseguem entender, porque a Bíblia foi escrita em uma cultura diferente, em um tempo diferente, com uma geografia diferente, com um idioma diferente. E se você não levar tudo isso em conta, você nunca vai conseguir entender claramente o que ela diz. Não mesmo. E por pessoas não entender a Bíblia Sagrada, como ela deve ser entendida, compreendida no seu contexto, tem pessoas proibindo o que Deus não proibiu, tem pessoas liberando o que Deus não liberou. Tem pessoas escravas, na verdade. Escravas de sistemas que colocam tipo ali aquele cabresto na pessoa e proíbe de estudar, porque sabe, se a pessoa estudar, o cabresto cai. Ela começa a enxergar e entender a Escritura. Vai ter outra visão. Como conseguir dominar e deixar na rédea aquela pessoa que agora se libertou e tem o conhecimento. Então, o conhecimento da Escritura, ele é libertador. É como as escamas caíssem dos seus olhos e você conseguisse entender o que você está lendo e compreender. É lindo demais. Quando eu ensino interpretação para os alunos, a maioria tem que vocês tiveram aquele dia, o olho brilha. O olho brilha, fala, gente, que coisa maravilhosa, agora eu estou conseguindo entender o que eu leio. Parece que eu sou uma pessoa que estava cega e começa a enxergar. Interpretação bíblica, eu não tenho medo de falar, é tudo na vida de um cristão. Você vai para o texto bíblico, você entende que você está falando, gente, que coisa linda, agora eu compreendo o que isso significa, o que aquilo significa. Ninguém te engana mais. Apesar que assim, né, de uns tempos para cá, vamos dizer aí, de uns 5 anos para cá, eu acho que mudou bastante o estilo de pregadores, né? Mas eu falo mais assim, o pessoal mais jovem, não digo tanto o pessoal mais antigo. Que a gente, é difícil. Que a gente vê aí, né, alguns vídeos que a gente vê que tem pessoas que ainda continuam sendo escravos. Não muda, continua naquele... Se sair, morre, né? Não consegue. Agora a gente vê que tem muitos jovens que estão, vamos dizer, surgindo e que tem palavra, né, que tem Bíblia, conhecimento bíblico e que não é vamos dizer aí, né, do balauê, né, que ó, pula, que nem pipoca e no fim tá, né, saco vazio. Que até nós queríamos falar sobre esse livro, né? Sobre o seu livro, que ele tem aí. Fala um pouquinho dele, Wesley, para nós. Esse tema deste livro aqui, eu escrevi ele, terminei de escrever ele em 2019. Foi praticamente o meu TCC, né, de teologia. E por que eu escrevi ele? O tema dele é Avivamento é tornar a viver a palavra de Deus. Nossa. Eu ainda hoje exerço o ministério de itinerante, que é aquele que viaja pregando nas igrejas, bem menos hoje, depois que meu filho nasceu, eu parei de viajar muito. Antigamente eu viajava muito. Bahia, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, era uma loucura. Mas depois que meu filho nasceu, eu fiquei mais pra cá. E eu rodei muita igreja, tenho um contato com muito cristão. E tem uma ideia muito errada no meio pentecostal que nós fazemos parte. A ideia de que avivamento é pular, falar em língua, rodar, né?
dá uns mortal dentro da igreja, dá até mortal dentro da igreja, o povo pensa que isso é avivamento. Tem gente que é bizarro, tem uns que sobem no... Você já viu o vídeo na internet? Que lá é bizarro. Eles pintam uma caricatura dos dons do Espírito Santo que é lamentável. É um negócio que você vê que não é Espírito Santo, que é emoção. Sem medo de raio é emoção. Isso também, abrindo aí. Tem muita coisa também que se você, não sei... Minha mãe já frequentou centro de Umbanda. É igual. E se você olhar assim, tem algumas coisas assim que você fala... é meio parecido. Aquilo dali eu já vi em algum lugar. A Bíblia era clara, o Espírito Santo nunca vai fazer algo que vai envergonhar ou deixar algo meio que constrangedor. Não vai, enfim. Então eu vi a necessidade de escrever sobre o que é o real avivamento à luz da Bíblia. Não o que é falado hoje. Sim. Hoje avivamento é pular, gritar dentro da igreja. E não é isso. Né? Não, avivamento à luz da Bíblia é voltar, é tornar a viver a palavra de Deus. Então eu peguei a história de um rei da Bíblia, claro que tem várias histórias falando sobre avivamento. Sim. Eu peguei a história de um rei da Bíblia e mostrei os princípios de um verdadeiro avivamento que causa uma revolução. Tem princípios, tem mudança, tudo isso envolve avivamento. Você quer ver o que é avivamento? Se avivamento for falar em língua, pular, correr, rodar dentro da igreja, não vai ter um grande problema. Porque o que Abacuque pediu? Aviva, Senhor, a sua obra, no meio dos anos e a notifica. Será mesmo que Abacuque estava pedindo o povo ficar correndo dentro do templo, pulando e gritando e falando em língua? Nem existia isso na época. Aí pegou. Então, você já vê aí que avivamento não é isso. O que ele está falando é o seguinte, Deus, aviva, faça o seu povo tornar a viver a tua palavra. Avivamento é isso. Viver a verdadeira palavra de Deus. Então, quem vive uma vida de avivamento? É aquele que vive a palavra de Deus. Ele vive constantemente uma vida de avivamento na presença de Deus. Então, eu escrevi esse livro aqui. Infelizmente, eu não vou poder deixar esse daqui para sortear para brinde, porque acabou as minhas tiragens. E esse daqui eu peguei emprestado com meu irmão para poder apresentar para vocês. Mas depois, se alguém quiser tiver interesse em adquirir... Aí como que a pessoa faz? Por exemplo, eu quero, aí como que eu vou fazer? Me procura nas minhas redes sociais. Você vai conseguir contato comigo no Instagram, Professor Wesley. Tá aqui embaixo do vídeo aqui, ó. Qualquer mídia social que você procurar, Professor Wesley Almeida, você vai me encontrar no TikTok, Kawaii, Instagram e no YouTube que está liberado as aulas. Mas para conversar comigo sobre o livro, no Instagram, lá no direct, lá você pode me chamar lá que eu te respondo. Aí as aulas é no canal no YouTube. Mas no Instagram também tem uma galera, tem acho que 31 mil pessoas que nos seguem lá e acompanham diariamente os vídeos que eu posto lá. Ah, muito legal isso. Aí a ideia do livro foi isso aqui, para quebrar essa ideia errada do que é avivamento. É porque o pessoal tem esse tipo de visão, né? A gente sabe que tem esse tipo de visão aí que avivamento é isso daí. Avivamento é pular, gritar, sacudir a poeira, fazer esse negócio, esse movimento todo, né? Que nem a gente já falou, que tem gente que para pregar acha que se a igreja não der glória, não tiver manifestação do glória, a mensagem não está fluindo. Ele fica mais focado em fazer barulho do que expor a palavra. E eu falo assim que, olha, uma coisa que a gente, nós, né, eu vou dizer da igreja onde eu congrego, né? Posso falar da igreja dos outros, falar da onde eu congrego. Eu falo assim que hoje em dia a gente vê assim, né, pelo fato da gente estar de linha de frente, a gente vê a necessidade de, muitas das vezes o povo é tanto louvor, louva tanto, só que a palavra 15 minutos. Lamentável. 15 minutos de palavra, 10 minutos de palavra, e a gente vê que hoje, a gente como dirigente do trabalho, a gente vê assim a necessidade das pessoas aprender a palavra de Deus. Exato. A necessidade de ser ministrada a palavra. E uma coisa que a gente tem aprendido muito, né? E eu falo que a gente aprendeu muito também através desses negócios, de fazer seminário, a gente fazer o curso de teologia que a gente tem lá na igreja. E a gente vê assim que a gente começa a aprender. Exato. Né? A aprender a situação de administrar a parte da palavra. Exato. Porque hoje a gente tem que deixar um período maior para as pessoas ouvirem. Não é falado que é a parte mais importante do culto? Sim, mas só que essa parte importante aí tem lugar que não é. 15 minutos, como que é importante só tem 15 minutos? Se é a mais importante, é a parte que mais deve ser dado tempo para ser trabalhado. Não é? Aí fica aquela hipocrisia, né? Canta 50 louvor, o cachorro tá passando na frente da igreja, chama pra dentro, o cachorro canta, todo mundo canta, o bêbado tá passando, canta também. Agora chegou a hora mais importante do culto da palavra, 10 minutos pra você pregar. Isso não é verdade, mentira. Né? Porque muitas vezes, quando chega na hora da palavra, os irmãos vão embora, porque já deu o horário, já venceu o horário, eu vou embora. O povo não aguenta mais ficar sentado. Não é? Então eu vou embora e acaba por fim a palavra não sendo ministrada. E dá mais tempo a palavra. A gente vê que nos últimos dias, né? No último dia, gente, a gente tem que dar prioridade para a palavra de Deus. Exato. E eu queria aí, Wesley, que você deixasse aí, né, seu recado, seu conselho para o povo que está nos assistindo na noite de hoje, né? O que você tem para dizer para esse povo aí que, né? Oh, meu Deus do céu, tenha misericórdia, meu Pai, que esse povo seja iluminado nessa noite. Abra a mente, abra a visão do povo, Jesus, para aprender a palavra, porque a palavra, ela cura, ela liberta, ela restaura. A palavra, até, deixa antes de eu mandar você,
vamos entrar numa questão aqui, deixa eu falar um negócio assim. Tem muita gente na questão da profecia. Eu não posso deixar de falar isso. Tem muita gente que acha que para Deus falar tem que ser a profecia. É isso que eu te digo de mim mesmo. É isso que eu te digo, é isso aí mesmo. E olha, uma coisa que eu tenho batido lá na igreja muito. Gente, olha, quer ouvir Deus falar? Exato. A palavra. E eu queria que você falasse dentro dessa questão aí, quebrasse um pouquinho esse negócio, antes de você dar os seus recadinhos. Quando você comentou que muitas coisas vêm dos nossos antepassados na fé, os nossos pais, que eu não vou pisar na história deles. Sim. Eram piedosos, eram grandes homens de Deus, mas faltava conhecimento. Isso daí tá claríssimo, verdade. Ninguém vai negar isso daí. Então muitas coisas vêm dessa época, né? Não somos contra, eu ainda creio, eu sou continuista, só que hoje bem mais tradicional, né? Eu creio que Deus ainda pode usar alguém para falar com alguém. Deus, ele faz o que ele quer, porque ele é Deus. Ele é Deus. Eu não vou contra isso daí jamais. Eu não vou negar o que eu vivo. Mas ficou essa cultura totalmente errada, equivocada, né? Que exemplo, você é convidado para pregar numa igreja, aí você prega 45 minutos expondo a palavra de Deus, que é a maior profecia da noite, é a exposição da palavra de Deus, é a maior profecia da noite. Aí termina a pregação e embaixo, às vezes, tem uma fila para você orar. A pessoa aguardando uma profetada. Eu não oro mais. Eu já fiz muito isso lá atrás. Hoje eu não oro. Sempre falo, irmão, eu falo sinceramente, sem querer afrontar, sem querer humilhar, eu falo assim, irmão, desculpa aí, você me desculpa. Se em 45 minutos eu expondo a palavra de Deus, Deus não falou com você, ele não vai falar através da oração, não. Verdade. Tá desprezando a palavra inteirinha. Gente, se em 45 minutos o pregador expondo a Bíblia, Deus não falou com você, me desculpe, irmão. Não, se esquece, não é oração que vai falar com você. Então, sim, Deus pode falar através de pessoas, mas isso é de forma esporádica, momentânea e circunstancial. Não é todo culto, não é toda reunião. E Deus vai. Eu concordo plenamente com você, pastor. Você quer ver Deus falar com você claramente? Pega a sua Bíblia, estuda a sua Bíblia, examina a sua Bíblia. Cristo nos ensinou isso. Examinai as Escrituras, porque elas testificam de mim e elas apontam para a vida eterna, que é Ele. Verdade. Você quer ver Deus falar com você? Pega essa sua Bíblia aí, tira ela do Salmo 91. Que fica lá empoeirada. Não faz sentido nenhum. Vai mudar nada a sua vida, ela ficar só aberta ali. Isso não muda. Você quer ver mudar a sua vida? Pega ela e lê ela. Tira esse pó que tá em cima dela aí e estuda ela a sério. Tá com dificuldade? Já fiz o convite. Vem estudar gratuitamente. Tô liberando tudo pra você no canal do YouTube, então não tem mais desculpa pra você não aprender a Bíblia. É, porque muita gente assim que Deus vai falar com a sua vida. A Bíblia fica lá aberta lá. Lembra da caixinha de promessa? Nossa, parece biscoitinho da sorte chinês. Duni-Duni-Deus. Não é assim que Deus vai falar com você não, gente. O duro que é mesmo. Não é tem assim, muita não. gente que ainda usa caixinha de promessa. Não é assim que Deus vai falar com você não. Outra coisa também, né, abrindo aqui. Senhor, fala comigo. Para com isso, gente. E não é assim que aí você abre ali, o homem tá com vontade de tirar a vida dele, vai lá e faz o que tá no seu coração. E aí? Né? Você vai se matar? Não tem como. Não tem como, né? Assim que Deus vai falar com você não. Deixa aí seus agradecimentos, Wesley, nessa noite. Maravilha. Fala aí né, quem quer entrar nos seus cursos, como é que faz aí. Já manda aí o seu recadinho nessa noite. Olha, galera. Maravilhoso. Galera, até falhou aqui agora. O profeta Oséias, usado por Deus, ele falou algo muito importante que ecoa até os dias de hoje. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento ali era do Velho Testamento, daquilo que eles tinham escrito até aquele contexto de Oséias. Isso acontece até hoje. Verdade. O povo de Deus continua sendo destruído porque não tem o conhecimento da Escritura Sagrada. Eu falei aqui ao longo da entrevista, desse bate-papo tão legal, tão gostoso. Eu falei o seguinte, pessoal. Hoje só não aprende, não estuda quem não quer. O estudo da Escritura, o estudo aprofundado, o estudo sério, abre a sua mente, abre a sua visão para você compreender as verdades bíblicas. E a partir daí você não vai ser mais enganado por ninguém. Verdade mesmo. Você vai parar de comer palha seca e vai se alimentar de pastos verdejantes. Uau. Então meu conselho para você que é um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, pegue a sua Bíblia e estude ela a sério. Busque um seminário teológico ou venha aqui pro meu canal que eu fiz o convite aqui, o programa inteiro eu tô fazendo um convite. Verdade. Tô liberando gratuitamente aulas de Bíblia e de teologia no meu canal no YouTube, tá aqui embaixo, professor Wesley Almeida. Então não tem mais desculpa, porque assim você vai se tornar um melhor cristão, um melhor pai de família, um melhor cidadão, uma melhor esposa, um melhor filho, um melhor obreiro. Gente, é um absurdo. Os obreiros das nossas igrejas, não vou generalizar, é uma lástima, não consegue montar um sermão, não consegue explicar uma doutrina bíblica. Verdade. E outro, o apóstolo Paulo diz que o obreiro tem que ser preparado e saber manusear bem a palavra do conhecimento e da verdade. Que não se envergonhe, é obrigação sua que é obreiro, dominar a Bíblia.
Se alguém chegar com uma dúvida, você tem que ter a palavra na ponta da língua, porque você é obreiro da casa de Deus ou da igreja de Deus. Verdade. E você não se prepara, meu irmão do céu, isso é muito sério. Você serve na igreja de Cristo e você não se prepara, isso é lastimável. Então, meu conselho para você, estude a sério a palavra de Deus e você vai ver como que isso é lindo, maravilhoso e abençoador. Eu quero terminar agradecendo, louvando a Deus pela sua vida que nos acompanhou, louvando a Deus pela vida da nossa querida missionária, que esse trabalho aqui face a face continue crescendo e prosperando. Amém. E eu não tenho sobre dúvida que vai render muitos frutos para a glória de Cristo Jesus. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos. Então, gente, esse foi o nosso face a face desta noite, junto com o professor Wesley. Gente, olha, ficou aí a dica para quem quer estudar, pelo amor de Deus. Agora só não estuda quem não quer, não é verdade? Exato. Então, tá aí, tá no vídeo aí, depois vocês procuram aí certinho, tá no vídeo aí o Instagram, né, dele, tá aí as redes sociais do professor Wesley, tá aí para vocês. E eu quero agradecer desde já, né, a vinda dele aqui, todo esse esclarecimento. É que o nosso tempo é bem curtinho, passa muito rápido, e a gente tem muita coisa para perguntar. Marca outra, nós vemos outra vez, vamos marcar lá pra frente. E aí a gente, né, fica eufórica. Mas, gente, Deus abençoe a cada um de vocês. Nós iremos orar no final pela sua vida. E eu quero aqui deixar o convite para vocês, mulherada. Sexta-feira, dia 30, nós teremos ali na Moriá, em Itapira, o nosso primeiro chá rosa. E quem estará conosco ali ministrando será a missionária Patrícia, que estará ali, juntamente com as irmãs adorando, louvando ali. Então, você é minha convidada para estar conosco ali em Itapira, na Moriá, na rua Professor Fenício Marchini, número 940, na área industrial. Então, fica aí o meu convite para você nesta noite. Se você tiver interesse, tem aí um endereço depois, vocês entram aí, acha aí o endereço, tudo certinho. Que Deus abençoe a todos, nós iremos orar, agradecendo ao Senhor, e até quarta-feira que vem, no próximo Face a Face, para a glória de Deus. Oremos, pastor, em nome de Jesus. Fica à vontade para orar. Curvemos a nossa cabeça e oremos, Senhor. Pai, graças te damos por esse privilégio, por essa oportunidade tão grande que o Senhor nos deu de estarmos aqui falando da sua palavra, do seu reino, do evangelho. E quão é importante, Deus amado, a sua igreja conhecer a sua palavra, estudar, Senhor Deus, o evangelho. Abençoe esse projeto, abençoe esse trabalho, Deus amado, que o nosso irmão, nossa irmã que vai assistir esse programa depois, ou até mesmo está assistindo agora, só possa abençoá-la, abençoá-la, Deus. E que o Santo Espírito continue lançando luz ao nosso coração, ao nosso entendimento. Que nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz, um forte abraço e até quarta-feira, às 19 horas, no Face a Face, para a glória de Deus.